Olá, irmãos. Bom dia a todos. Vamos para mais uma reflexão no livro dos Salmos e hoje é o Salmo número 5 e na minha Bíblia diz o seguinte: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, pois tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Irmãos, esse Salmo 5 é um salmo atribuído ao rei Davi. Nós não temos muitos argumentos históricos para dizer que esse salmo foi escrito também no contexto de perseguição de Absalão, como foi nos salmos anteriores. O mais provável é que esse tipo de salmo foi escrito bem antes da perseguição. E o contexto é muito do mesmo do reinado de Davi. Davi reina sobre Israel com muita apreensão nos portões exteriores, ou seja, muitos inimigos contra o reino. E é nesse contexto que Davi escreve o Salmo. O Salmo é um tipo de oração de Davi ao Senhor. E esse tipo de Salmo, ele está muito bem dividido quando Davi vai falar do verso 1 ao 3 de como nós devemos nos encontrar com o Senhor. Do verso 4 a 6, como devemos procurar agradar ao Senhor. E do verso 7 ao verso 12, como devemos nos sujeitar ao Senhor. Davi começa do verso 1 ao verso 3, devemos sim nos preparar para encontrarmos com Deus. Eu vou falar muito isso no decorrer da minha fala agora, mas vale a pena adiantar isso. Nós estamos falando não de um camponês, não de um pastor de ovelhas, não de um simples membro de Israel. Nós estamos falando do rei de Israel, da maior autoridade do reino, aquele ao qual o povo olha e se espelha, que o povo olha com orgulho e fala: esse é o meu rei. Nós estamos falando desse tipo de homem, do rei Davi. E esse rei, ele começa o seu dia não ouvindo mensagens motivacionais, não ouvindo mensagens de coaches, mas indo direto ao Senhor. Davi começa o seu dia orando a Deus, pensando sobre Deus, conversando com Deus. E Davi tem plena convicção, como já falei nos outros salmos, de quem Deus é. E Davi, sendo rei,
Davi sabe que existe um rei acima dele. É isso que ele fala no verso 2, quando ele vai dizer: de rei meu, rei meu. Davi era o rei do povo, mas Deus era o seu rei. Davi sabe que há uma autoridade acima dele. E é essa autoridade que Davi clama. Davi começa o dia se encontrando com Deus, se preparando para se encontrar com Deus. Nós certamente nos preparamos para encontrar uma autoridade, nos preparamos para encontrar alguém especial muitas vezes, mas será que nos preparamos muitas vezes para nos encontrar com Deus? Ou vamos de qualquer jeito, ou damos pouco a Deus, ou damos pouco tempo, ou a nossa força, quando dedicamos tempo a Deus, não é aquela força que nós dedicamos a outras coisas. Como é que está sendo a tua dedicação a Deus? É uma pergunta válida a se fazer para nós começarmos aqui a nossa conversa. E Davi começa o seu dia primeiramente com Deus. É a Ele que Davi vai. E do verso 4 ao 6, Davi procura agradar a Deus, fazendo um contraste com aqueles que não agradam a Deus. Davi começa o verso 4 dizendo que Deus não se agrada com a iniquidade. Deus não se agrada com aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que proferem mentira, aqueles que são sanguinários e fraudulentos. É basicamente a lista do inferno. A lista do inferno, lá em Apocalipse 21, 8, que Davi aqui começa a citar. É essa lista que João cita lá em Apocalipse. Deus não se agrada. Deus se aborrece com aqueles que praticam a iniquidade. Irmãos, Deus é amor, como muitos falam. E de fato Deus é amor. Mas o tipo de amor que certos pregadores citam não é o verdadeiro amor bíblico. Porque o verdadeiro amor bíblico ama, mas também se aborrece com o erro, com a iniquidade. O verdadeiro amor não atura tudo. Pelo contrário. O verdadeiro amor ama a santidade. E esse Deus é amor, e esse Deus é puro e santo. Ele odeia pecado, ele não se agrada de forma alguma do pecado. E ele destrói aqueles que proferem mentiras. Na boca desses coaches gospels que dizem que Deus é amor, dizer que Deus destrói não faz sentido. Esse Deus que ama é o mesmo Deus que vai exercer justiça e santidade quanto com aqueles que não ouviram, que ouviram a sua palavra e não aceitaram o seu Cristo. Esse Deus é o Deus do amor, da santidade e da justiça. Esse Deus ama a justiça. Davi diz a esse Senhor, esses que estão me cercando, esses meus inimigos, eles praticam iniquidade, eles não te agradam, eles, pelo contrário, muito pelo contrário, Senhor. Eles fazem tudo quanto aquilo que o Senhor odeia. Do verso 7 ao verso 12, Davi começa a mostrar a sua sujeição a Deus, dizendo que ele, pelo contrário daqueles que praticam iniquidade. Tá? Esse tipo de oração aqui do verso 7 ao verso 12 vai ter 3 tópicos. O primeiro tópico é que Davi pede a Deus uma orientação, do verso 7 ao verso 8, quando Davi diz que, porém
Porém, ou seja, aqueles que antes que eu falei que praticam iniquidade, porém eu não faço aquilo. Mas, pela riqueza da tua misericórdia, veja só, Davi não está falando que ele não pratica a iniquidade porque ele é uma pessoa muito boa e maravilhosa, perfeita, muito melhor do que aqueles. Davi diz que, porém eu não faço aquilo pela riqueza da tua misericórdia. Ou seja, se não fosse a misericórdia de Deus repousando sobre a vida de Davi, Davi não era quem ele era. Da mesma forma é comigo e com você. Não bata no peito dizendo que você é uma pessoa boa, que você é maravilhoso, que você só faz coisas boas, que você é ao contrário de muitos que tem por aí, né? Anda certo, anda reto. Você só faz o que faz porque Deus é misericordioso e gracioso com você. Então, não se orgulhe pela tua situação. Pelo contrário, agradeça a Deus por isso. Davi pede uma orientação a Deus. Davi vai ao templo para adorar a Deus e pedir ao Senhor também instrução, uma orientação. Davi é o rei. Davi tem uma nação para comandar. Davi tem um exército para comandar. Davi tem uma imagem a passar ao povo. E Davi só consegue fazer isso por conta do Senhor. Se o Senhor não estiver instruindo, orientando, mostrando o caminho que deveria seguir, logo a nação de Israel iria por outros caminhos. E que certamente não seriam caminhos que agradariam a Deus. Muito pelo contrário. Davi também ora do verso 9 ao verso 10 por justiça. Davi, do verso 4 ao verso 6, está falando dos inimigos de Deus, dos inimigos de Davi. E agora Davi está dizendo, Senhor, faz justiça. Eles estão praticando o que estão praticando, mas Senhor, faz justiça. Davi está fazendo o que aqui? Davi está mostrando uma compreensão pela situação. Davi está conectado, tão conectado com Deus, que Davi olha para a injustiça e ele não fica inerte. Tá? Então perceba, se você se descrente e você olha para o mundo como ele está e fica normal, não sente nada, não sente nenhuma indignação, não sente algo ruim, ou seja, o mundo tá uma bagunça. Senhor, faz alguma coisa. Se você é daquele tipo de crente que só faz ir para a igreja e não faz nada, pelo menos não nem ora a Deus por alguma coisa para que o Senhor faça justiça, para que o mundo melhore, tem algo de estranho. Porque um crente de verdade, ele sente aquilo que Deus sente. Se Deus é santo e odeia o pecado, logo um crente também deveria odiar o pecado e fazer de tudo para que as coisas corram bem, corram de maneira reta e justa. E é isso que Davi faz aqui. Senhor, faz justiça. Julga os povos, Senhor, de acordo com a tua justiça. Faz isso, ó Deus. Faz isso. Davi termina do verso 11 ao verso 12 a sua última oração, direção de oração, pedindo a Deus sua bênção. Davi termina o salmo pedindo a bênção de Deus, dizendo que se regozijem todos aqueles que confiam em ti. Se eu confio em Deus, eu tenho que ficar feliz. Por que eu tenho que ficar feliz? Porque eu confio em Deus. Porque Deus me defende. Deus é o meu escudo. Deus é o meu rei. Deus é o meu rei e Ele está do lado daqueles que o seguem. Então fiquem felizes, porque vocês têm Deus do seu lado. Vocês têm Deus com vocês. Fiquem felizes. Irmãos,
Esse é mais um salmo, essa é mais uma reflexão. E agora foi sobre o Salmo 5. O que você tem feito durante as suas manhãs, durante o seu dia? Você tem orado a Deus? Você tem orado? Você tem clamado a Deus por justiça? Você tem clamado a Deus por instrução? Ou você segue o seu coração, a sua própria vontade? Nós vimos aqui que um rei, o rei Davi, era quem era e tinha plena convicção de que era quem ele era, porque Deus, pela sua misericórdia, o favorecia. E Deus o guiava. Será que você tem clamado a Deus por misericórdia pela sua vida? Por graça, para que Deus te instrua no caminho correto que deva andar? São coisas que vale a pena nós refletirmos. Tá bom? Então, Deus abençoe sua vida e até a próxima reflexão.